Olá, eu me chamo Júlia, sou graduanda do sexto semestre pela Universidade Federal de Pelotas e o trabalho que irei apresentar é intitulado Implantes dentários em pacientes com coagulopatias hereditárias. E este estudo foi orientado pelo professor doutor Matheus Bertolini. Bom, inicialmente é imprescindível destacar que os implantes dentários são considerados a abordagem padrão ouro para substituir dentes perdidos, apresentando altas taxas de sobrevida e sucesso na população em geral. Nos primeiros anos da implantodontia, algumas condições médicas raras, como por exemplo osteoporose, HIV e diabetes, eram consideradas como fatores de contraindicação e a recomendação para evitar a terapia com implantes dentários. No entanto, nas últimas décadas, estudos clínicos forneceram evidências suficientes para apoiar a viabilidade de implantes dentários em pacientes com diversas doenças sistêmicas. Nesse contexto, algumas condições médicas raras ainda permanecem em evidências suficientes para apoiar a indicação ou as taxas de sobrevida da terapia com implantes dentários, que é o caso das coagulopatias hereditárias. As coagulopatias hereditárias, CPHs, são um grupo de condições genéticas heterogêneas em que fatores de coagulação ausentes ou defeituosos impedem a ocorrência de coagulação sanguínea normal. As CPHs mais comuns são a hemofilia A, hemofilia B e a doença de von der Leyen, representando mais de 95% das CPHs. Além disso, pensa-se que a fisiopatologia das coagulopatias hereditárias pode afetar o processo de osteointegração, gerando uma coagulação deficiente. Diante disso, existe uma lacuna científica. Se alguma das etapas da osteointegração é afetada por as CPHs, o que consequentemente afetaria a sobrevivência e as taxas de sucesso do implante. Assim, o objetivo desse ensaio clínico comparativo foi avaliar os resultados clínicos e radiográficos de pacientes com coagulopatias hereditárias. Assim, comparando esses resultados com indivíduos saudáveis tratados com terapia de implante dentário no mesmo serviço. Este é um estudo clínico comparativo prospectivo com um acompanhamento de pelo menos um ano. Os grupos de estudo foram pacientes com coagulopatias hereditárias e controle. Como desfecho primário do nosso estudo, tivemos a sobrevivência do implante. Dessa forma, consideramos a definição de sobrevivência do implante quando o implante estava presente no exame de acompanhamento. E como resultados secundários, tivemos a estabilidade do implante, avaliada através do ISQ por meio de um aparelho de análise e frequência de ressonância, o STEL. Foram colocados, como metodologia ainda do nosso estudo, primeiramente nós tivemos as radiografias, onde foram colocadas, né, feitas nos implantes, para T0 e para TA, no software específico MEDIDI. A descrição da amostra foi realizada por meio da distribuição de frequência, o teste do Q quadrado para verificar a diferença entre os grupos, o controle e das coagulopatias hereditárias. A idade e as características dos implantes foram descritas por meio do teste T, comparando a média e o desvio padrão dessas características entre os dois grupos. Para a estabilidade do implante e alterações ósseas periimplantares radiográficas, um delta, a diferença entre avaliações em dois tempos dessas variáveis também foi calculado e testado de acordo com os grupos. Por fim, a regressão logística foi usada para obter a razão de chances de falha de implante dentário para pacientes com CPHs, usando o grupo controle como referência. As análises estatísticas foram realizadas no software Stata, considerando os implantes como unidade de análise e nível de significância de 5%. Foram colocados 163 implantes em 84 pacientes de acordo com o processo de alocação, onde foram colocados 20 implantes em 6 pacientes previamente diagnosticados com qualquer distúrbio hemorrágico hereditário e o restante em pacientes saudáveis, e os valores de torques de inserção avaliados na colocação do implante variaram de 10 a 60 em pacientes com coagulopatias hereditárias e de 15 a 60 no grupo controle. Houve um aumento nos valores médios do ISQ comparando TA e T0, e isso podemos ainda observar na tabela 1, onde o aumento dos valores médios do SQ no tempo A em relação ao T0, tanto para os pacientes com coagulopatias hereditárias quanto no grupo controle, mas não houve diferença estatisticamente significante na comparação dos grupos com P igual a 0,99. Assim, pode-se inferir um padrão semelhante de distribuição para pacientes com coagulopatias hereditárias em relação ao grupo controle. Já em relação às alterações periimplantares radiográficas, ambos os grupos apresentaram redução nas distâncias da plataforma até a crista alveolar, quando comparados T0 e TA. Nos pacientes com coagulopatias hereditárias, teve um decréscimo de 1,2, com desvio padrão de 0,8, já no paciente controle de -1, com desvio padrão de 1,2, e não houve diferença estatisticamente significante
entre os grupos, com P igual a 0,52. Além disso, na tabela 2, podemos observar que não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas com relação ao risco de falha do implante quando comparado ao grupo de pacientes com coagulopatias hereditárias e o controle com P menor do que 0,41. Com isso, dentro das limitações do nosso estudo, podemos concluir que a terapia com implantes dentários em pacientes com coagulopatias hereditárias parece ser uma opção viável para a reabilitação oral, com estabilidade do implante semelhante a alterações ósseas periimplantares radiográficas na colocação do implante e na fase de seleção do pilar, com taxas de sobrevida de 1 ano ligeiramente mais baixas em comparação com o grupo controle. As nossas referências. Muito